abençoado! Eu sou a Loiana, nós estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso Café com Fé. Café para aquecer, fé para fortalecer, porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. E hoje eu estou aqui com a minha amada e querida irmã em Cristo, ela maravilhosa, Ana Muniz. Muita gente já conhece, ela é terapeuta, ela é irmã em Cristo, mãe, filha, herdeira e co-herdeira do reino de Deus. E eu quero deixar com ela para ela se apresentar melhor, falar um pouco sobre ela. Ana, me conta aí, quem é você? Então, meu nome é Ana Muniz, como vocês já sabem. Eu sou filha de Deus, sou filha do Deus vivo, vivo para Ele. E nós vamos contar a nossa história hoje aqui, né? Sim. E vocês vão conhecer um pouco mais de mim. Ana, eu quero começar te perguntando como que foi a sua infância, onde você nasceu e como foi para você chegar até aqui. Uau, uma longa história, né? Tem tanto para contar. Então, eu nasci em Brasília, em 1984, eu tenho 40 anos, fiz 40 anos no ano passado, esse ano faço 41. E eu sou a única mulher de 3 filhos homens e a filha mais velha. E a minha infância foi uma infância muito boa no que diz respeito a... Eu cresci num lar cristão, né? Então minha mãe desde muito cedo levou a gente para a igreja, então eu já cresci dentro desse contexto religioso, né? Uhum. Então eu já conheci Jesus ali desde muito cedo, e eu lembro que o meu primeiro encontro com Jesus mesmo pessoal, porque assim, né? Os nossos pais nos levam para a igreja, mas a gente precisa ter esse encontro pessoal com Cristo, e foi aos 6 anos de idade. Uau! Eu lembro que a gente tinha ido para a igreja e o pastor estava pregando, e quando ele fez o apelo, eu fui na frente chorando, eu sabia que Jesus estava me chamando. Meu Deus! E eu fui profundamente, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava com um vestidinho de Leslie, xadrezinho vermelho com branco, e eu lembro que eu fui lá na frente e eu lembro da sensação de sentir o Espírito Santo me enchendo, assim. E me empurrando lá pra frente, né? Me colocando lá na frente. Eu lembro que eu fui a única pessoa que aceitou Jesus naquele dia. Meu Deus! Uma criança de 6 anos de idade, e aceitei Jesus ali. E desde então, eu sempre fui muito apaixonada por Jesus. Muito apaixonada por Jesus. E sempre indo para a igreja com a minha mãe, especificamente. Meu pai não estava na igreja nessa época, então minha mãe sempre nos levava. E aí, aos 9 anos, aconteceu... Sempre quando eu ia para a igreja com a minha mãe, por círculo de oração, as irmãs sempre oravam por mim e falava que Deus estava me livrando de algo muito grande. Que Deus tinha um grande propósito na minha vida e que Deus estava me livrando. Sim. E eu falava assim, meu Deus, mas Deus está me livrando de quê? Sim. Eu me lembro de muito cedo, assim, ter muita experiência com o Espírito Santo, de ter visão aberta, assim. Uau. De ter muitas experiências, assim, espirituais, ter dom de visão, ver as coisas. E eu achava que sempre quando as irmãs falavam isso, elas estavam falando relacionado a isso, Sim. né? Aqueles dons que eu percebi ali já de muito nova, assim, que eu era diferente. Tinha muitos sonhos, e sempre quando eu contava os sonhos pra minha mãe, eu falava, uau, isso é algo, assim, que Deus está te mostrando, e ela sempre ia orar em cima daquilo. Então eu sempre ficava pensando, o que será que Deus tem para fazer na minha vida, né? E eu sempre ficava pensando nisso. Ô, Ana, eu gostaria que você falasse assim, além dessa sensação, né? Dessa certeza de ir lá na frente tão novinha, isso é uma coisa que acontece com poucos, né? O Senhor abraça tão pequeno, né? Nós sabemos que as crianças são do reino, mas assim, para ter esse passo, dar esse passo de ir lá na frente, como que foi assim, quando fez o apelo, o que você sentiu naquela hora e falou, não, eu vou, hoje eu vou? Foi assim logo de primeira, aconteceram outras vezes e você se segurou um pouquinho, porque era muito novinha, ou foi logo assim, no primeiro chamado, você já, não, eu vou? É muito interessante porque talvez, eu acho que a maioria das crianças pensam isso. Eu já sou de Deus porque eu tô vindo pra igreja com os meus pais. E eu tinha essa sensação. Mas naquele dia foi um convite especial. Eu senti no meu espírito o Pai me chamando. Eu vi Ele me chamando. Era como se Ele estivesse ali na minha frente me convidando. Vem,
eu quero você pra mim. Então, pra mim foi muito pessoal, foi íntimo e pessoal. Então, não era só o fato que eu sempre estava ali, então eu já achava que eu fazia parte daquele ambiente. Mas naquele dia foi um convite para mim, específico e pessoal. E eu me lembro de sentir realmente, quando o pastor falava assim, você que ouviu essa palavra hoje, levante a sua mão, você que quer aceitar Jesus, levante a sua mão e vem aqui na frente. E nesse momento, eu vi como se fosse Jesus na minha frente falando, vem. Meu Deus. E eu não pensei duas vezes. Eu fui na frente, eu soluçava. Eu fazia assim, porque eu realmente tinha tido ali aquele encontro pessoal com Jesus e eu vi ele me chamando. E eu não pensei duas vezes antes de ir. Mesmo sabendo que eu já era dele. Sim. Mas naquele dia tinha sido um convite específico. É um passo importante, né? Sim. Porque ir para a presença de Deus é uma escolha eterna, né? Uma vez que você vai, não tem como voltar para trás, né? Essa sensação que você teve aos 6 anos, eu tive ela aos 28. Uau. Que é aquele chamado, né? Sim. Que o Senhor chama e você vai. Né? Nossa! E é a mesma forma de expressão que você teve foi a que eu tive também, porque eu chorava muito. Sim. Eu não conseguia me conter, eu chorava de soluçar foi a melhor sensação da minha vida. E que realmente foi o Espírito Santo me convidando e falando, vem. Eu quero você pra mim. E a partir dali a gente se sente pertencente. Essa é a palavra que eu ia dizer. eu senti que ali era o meu lugar. Sim. Eu senti que eu tinha um dono e que eu pertencia. É como se naquele momento tudo fazia sentido. Sim. Eu sei que eu era muito pequena, muito nova, mas era como se minha vida... Agora eu tenho um motivo pra existir. Sim, é bem isso. Agora eu sei o porquê, o que eu vim fazer no mundo, né? Eu sou novinha na fé, né? Sou jovenzinha, tô ainda no leitinho. 10 anos só, agora esse ano, completaram da minha conversão. Mas eu sempre falo com o Senhor para essa chama nunca se apagar. Porque todos os dias, quando eu me encontro com Ele na nossa intimidade, é o momento onde eu volto a pertencer. O pertencimento vem de novo, a lembrança, sabe? Sim. Nossa, você pertence. Sim. Por mais que o mundo não te queira, graças a Deus por isso, que eu também não quero mais o mundo, mas assim, por mais que você seja excluída, ou que você seja abandonada, ou ninguém te queira, você tem um lugar de acolhimento, que é esse lugar aqui comigo. E é um exercício diário, né? Você voltar para o primeiro amor. É uma bênção. Porque a gente tem, como a gente estava conversando agora há pouco, nós temos essa tendência a se esquecer. Sim. Nós somos esquecidos. Sim, a gente se Então esquece. a gente acaba se distanciando pela correria da vida mesmo, porque a vida te demanda muito. E aí às vezes a gente esquece, né? Sim. E aí a gente precisa voltar. Fazer esse regressar. Ô Ana, voltando ao nosso papo aqui, a partir daquele momento, você já tinha um chamado para louvar? Porque ela é ministra, viu, gente? De louvor, esqueci de falar, mas canta igual um passarinho, meu Deus, uma bênção. Ai, Deus, só Deus. Então, eu acho que eu fui descobrindo isso. Eu não me vi, assim, muito com talentos, assim. Mas eu fui descobrindo, porque eu sempre fui muito artística, assim. Eu sempre gostei de arte, né? Eu sempre gostei de música, eu sempre gostei de dança. Então, todas essas coisas, pra mim, eram muito atrativas. Sim. E na época, né, que eu era adolescente, assim, já fui crescendo, assim... Eu comecei a ver ministérios de dança na igreja. Olha. Então aquelas coisas enchiam meus olhos. Mas eu nunca fui, tava até conversando isso com a minha filha esses dias. E que ela, mãe, eu estou cantando bem? Eu falei assim, você tá cantando ótimo. Bonitinho. Aí ela falou assim, e ela tá fazendo uma comparação com alguém que tem muito talento pra cantar. Ok. E aí eu tive que explicar pra ela, eu falei assim, olha filha, eu não nasci com o talento de cantar, eu aprendi. Olha. E assim, eu via Deus me convidar. Eu queria tanto viver pra Cristo, e eu gostava muito dessas coisas, que eu acho que eu fui trabalhando isso. Então não é um dom que eu nasci assim, nossa, eu sou um passarinho, nasci com esse dom de cantar. Ela é um não, passarinho. eu acho que eu fui conquistando isso, aprendendo. Sim. Eu fui aprendendo. E eu sempre, a partir dos 6 anos de idade, que eu decidi viver pra Cristo, eu sempre queria fazer as coisas pra Ele. Então, pra mim, aprender a cantar
dançar era fazer algo para Jesus. Aprender a dançar era fazer algo para Jesus. Então eu sempre estava buscando isso e eu fui aprendendo. Com o decorrer dos anos eu fui aprendendo. Uma pergunta, você converteu em qual ministério? Assembleia de Deus. Assembleia, do fogo, gente, nós gostamos, né? Foi Assembleia de Deus. Bênção. Mas logo depois, mas logo depois, a minha mãe foi pra Batista. Olha. Sim, que foi quando eu conheci a dança essas coisas. É bem isso. Eu converti também numa Batista, mas eu sempre gostei muito, assim, né, do negócio mais corrento. Inclusive, lá na minha igreja, uma bênção, meu Deus. Foi maravilhoso o tempo que eu passei lá. Lá que eu fui batizada com o Espírito Santo, né? E lá que eu aprendi muitas coisas. E o pastor maravilhoso, meu Deus, a igreja enorme, com o segundo pavimento, ele descia e vinha e pegava na minha mão e me chamava pelo meu nome. Uau. Sabe o que é isso, gente? Alguém chamar o meu nome é muito raro. Sim. Certo é, porque o meu nome é um nome diferente. Então não é todo mundo que da primeira vez já acerta o meu nome. E ele, na primeira vez, ele descia do altar, não só a mim, mas todos os membros que já tinham chegado um pouco mais cedo. Ele cumprimentava um por um, muito amor. Eu fui muito bem recebida, eu me sentia em casa, né? Literalmente em casa. E foi um lugar que eu aprendi muitas coisas. Uau. Mas, voltando aqui, Ana, aí a partir daí você começou a cantar, então, aí desenvolver os dons. Sim. Teve muitas coisas que aconteceram nesse período, né? Algo que aconteceu comigo que eu acho que é importante falar é que mais ou menos quando eu tinha para 9, 10 anos de idade, eu sofri um abuso. Eu sofri uma violência sexual que me marcou muito. Marcou toda a minha história e aí agora começa toda uma outra história de vida a partir então desse abuso. Porque a partir daí eu comecei a conhecer realmente quem era Jesus. Jesus começou a se apresentar para mim no meio da dor. Né? Cercada em dores, muito nova, muito criança ainda. Sem entender o que estava acontecendo. Com certeza. Mas aquilo ali me marcou profundamente. Imagina. E aí são 2 anos, né? Sim. E aí são vários outros, porque os anos foram passando e a gente vai se transformando. Mas a partir daquele momento era a Ana antes daquele ato e a Ana depois daquilo. Sim. E gerou um impacto, né? Grande. Eu me lembro que ter tido uma sensação de morte. Meu Deus. Logo após ter acontecido, então aquela sensação de morte, parece que ela se apossou de mim. Então eu já não sorria mais, eu mudei muito minha forma de ser. Então as pessoas me viam muito fechadas, as pessoas me viam muito em si mesmada. Eu não queria ter relacionamento com as outras pessoas, eu tinha medo das pessoas descobrirem o que aconteceu comigo. Meu Deus, imagina. Eu tinha muito medo, então eu tinha medo de falar, eu tinha medo de me comunicar. Então eu comecei a entrar num embotamento ali muito grande. Uau. Né? E isso assim, numa idade muito difícil, né? Meio que uma transição, né? De muita transformação, você tá saindo ali de criança para ficar mais mocinha. Sim. Então juntou tudo isso. Sim. Meu Deus. E aí eu fiquei muito despersonificada no meio disso tudo. E aí foi quando, nesse período, eu comecei a ir para Jesus. Eu lembro de como eu não contei para ninguém isso que tinha acontecido, eu tinha muito medo de falar. Sim. E era um segredo meu e Deus. Então o que eu fazia para chorar? Falar para Deus o que estava acontecendo comigo. A minha casa é sempre muito cheia de gente, né? Porque eu tinha muitos irmãos. E aí eu entrava pra dentro do meu guarda-roupa, trancava a porta, pegava o travesseiro, as cobertas, o edredom, abraçava e gritava ali, chorava ali. Mas foi um dos momentos mais terríveis, porém um dos mais lindos, porque eu me lembro de uma experiência que eu tive com Jesus nesse momento, que foi eu senti Jesus entrando ali dentro daquele guarda-roupa comigo e me abraçando naquele lugar. Então, assim, foi muito dolorido? Foi. Mas eu conheci um Jesus que vai nas dores, nas nossas dores, e nos resgata daquele lugar. Meu Deus. É uma experiência, né, ruim, eu não consigo mencionar, né? Eu acredito que ninguém um dia que nunca passou,
poderá chegar a você e falar, nossa, eu consegui imaginar, mas a gente é uma coisa inimaginável. Porque uma das armas de Satanás é desconfigurar a gente. Sim. E infelizmente essa foi uma arma que roubar nossa identidade. Roubar a identidade. Foi infelizmente uma forma que ele encontrou usando um outro ser que já tinha uma tendência, né, infelizmente, pro mal. Que nem tudo é o inimigo, muitas vezes é coisa do caráter da pessoa mesmo. Pra tentar desconfigurar e desfazer a sua identidade. Mas você já tinha uma identidade em Cristo. Sim. Porque lá atrás, aos 6 anos, quando você foi encontrada pelo Senhor naquele momento de conversão, né? Vamos falar assim. O Senhor já estava te preparando para viver isso mais adiante. Porque muitas vezes nós vivemos coisas que serão inevitáveis em nossa vida para servir como experiência, né? Infelizmente, às vezes experiências ruins. Mas também para que a gente conheça um Deus. Um Deus de uma forma diferente. Sim. Porque eu fico emocionada. Porque eu não consigo imaginar a dor que você passou. Sim. Né? E o processo todo até chegar na cura. Sim. Né? Porque literalmente... Foram anos. Foram muitos anos, eu acredito. Né? E o que te salvou, além do processo, foi o Senhor. Sim. Estar no processo. Quando eu realmente consegui observar que eu estava curada daquilo, eu comecei a agradecer a Deus profundamente por aquele momento em si. Inclusive, isso é até algo polêmico, porque todas as vezes que eu falo do meu testemunho, eu digo isso. Sim. E muitas pessoas ficam chateadas quando eu falo isso. Não fiquem chateadas, Não fiquem chateadas. Por favor, é a história dela. Deus, ele realmente transforma e nós só somos curados verdadeiramente quando nós conseguimos chegar nesse lugar. Nesse nível. A cura, elas são camadas. Então, às vezes, a gente acredita que está curado em algo, mas, na verdade, você precisa chegar no âmago daquela dor. E aí, é um processo, é um longo processo. E eu entendi que quando eu cheguei, assim, no processo final de cura mesmo, que eu entendi, foi porque, assim, eu entendi que aquela dor tinha me aproximado mais de Deus. Uau. Então, eu comecei a falar assim, Senhor, obrigado por esse dia. Meu Deus. Obrigado por isso ter acontecido, porque através dessa dor, eu conheci um Deus que talvez se não tivesse acontecido isso, eu não teria tido a experiência que eu tive com Deus. Eu não teria conhecido Deus e me entregado para Deus de uma forma tão profunda. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, eu sei que de alguma forma, o sofrimento não nos define. Não. E aí eu me lembro de Jó, quando Deus vira para Jó e faz aquelas 70 perguntas falando, Jó, onde tu estavas? Eu conheço o sofrimento humano. Sim. Então, o sofrimento é um caminho para o coração de Deus. Meu Deus. E quando eu entendi que todo aquele sofrimento, que todo aquele processo, na verdade, era um caminho para se chegar ao coração do Pai, tudo para mim fez sentido. Meu Deus. Então, eu entendi. E quando eu entendi, acabou. Então hoje eu falo disso de um lugar assim de muita liberdade, de muita cura, entendendo que tudo aquilo cooperou para o meu bem. E hoje eu amo Deus de uma forma tão apaixonada, porque ele Só quem é apaixonado sabe. Ele foi naquele guarda-roupa e me abraçou. Meu Deus. Ana, nesse processo todo, você contabiliza quantos anos, mais ou menos, do dia do acontecimento até todo o processo que foi se chegando e as experiências que você foi vivendo com o Senhor? Você sabe calcular? Olha, ou foi assim tão natural que... Não. Teve momentos muito marcantes. Assim, essas camadas que eu falo que Deus vai tirando são momentos que marcam. Sim, é verdade. Né? Então teve momentos muito marcantes e que eu precisei ali realmente receber a cura. Sim. Então um dos momentos assim que pra mim foi muito marcante foi aos 18 anos, quando eu tive que contar isso pra minha mãe. Olha. Porque até os 18 anos eu não tinha contado. Meu Deus! Então, assim, passaram-se 9 anos. Do dia do acontecimento até... Sim. E assim, sem querer entrar em detalhes, mas você tinha convivência com essa pessoa depois desse processo ou não? Sempre. Não vou mais perguntar sobre essa parte, porque não é muito não é o nosso foco.
Mas então, conta como que aconteceu pra você contar pra sua mãe. Aos 18 anos. Na verdade, eu tinha tido um namorado, e aí esse relacionamento terminou, e eu achava que eu ia casar com essa pessoa. Então eu entrei num choro compulsivo, assim. Aquilo me levou pro buraco mais uma vez. Então eu me vi ali cercada de dores, mais uma vez eu digo, eu estava dentro da igreja. Então, todas as vezes que eu ia pra igreja, eu começava a chorar compulsivamente. E eu chorava. Até que um dia a pastora, ao me ver naquela situação, ela começou a questionar pra Deus: por que a Ana tá assim? Deus, me mostra. E ela teve um sonho comigo. E nesse sonho ela me via sendo abusada. Meu Deus! Sim. Então ela me chamou. Então ela me chama. E ela... e ela falou assim: Ana, eu sei por que você chora. Foi tão real. Sim. Que ela entendeu. Ela entendeu. Porque tem pessoas, muitas vezes, que fica ainda meio cambaleante, né? Dependendo do sonho que a pessoa tem. Mas eu sei que Deus fala em sonho, porque eu já tive muitas experiências com o Senhor. Demais. E que interessante, é uma mulher muito de Deus. Sim. Muito de Deus, pra entender. Ela é muito amiga da minha mãe até hoje. Olha. E a gente congregando ali tudo junto. E ela falou assim: foi isso que aconteceu com você. Ela afirmou. Ela afirmou. Ela não me perguntou, ela afirmou. Quando ela falou, eu dei um grito. Que tipo assim, eu tinha sido descoberta. Como assim, né? E eu acho que aquele grito que tava ali preso. Aquele grito de liberdade, de dor, de ter escondido aquilo por tanto tempo, como você falou, 9 anos, foi assim, então eu soltei um grito. E ela falou, e eu comecei a chorar. Ela falou assim: sua mãe não sabe, né? Eu falei: não. Meu Deus. Aí foi quando ela chamou a minha mãe. E no mesmo dia? Falei assim, foi, na mesma hora. Meu Deus. Eu morava em frente à igreja. Muita coisa, né? Sim. Ao mesmo tempo. Eu morava em frente à igreja, ela chamou minha mãe e minha mãe foi lá. E eu falei assim: então tá bom, você pode contar, mas quem vai contar é você, eu não conto. Então eu contei tudo pra ela o que tinha acontecido e ela contou pra minha mãe. Então naquela hora que ela chega pra você e te conta o sonho, você não respondeu nem sim nem não. Nem não. Você já falou, então conta você. Não, mas a resposta foi o grito, né? Eu gritei. Então, ela entendeu. Eu gritei e comecei a chorar compulsivamente. Meu Deus. Aquele choro compulsivo que eu tava tendo, se repetiu ali. Se repetiu. E aí ela entendeu como sim, né? Sim. E realmente como sua mãe recebeu essa triste notícia, né? Porque pra ela, naquele momento, foi uma bomba. Que foi um impacto muito grande. Mas nós não voltamos a falar sobre isso. E aí nós conversamos, eu não me lembro muito bem, mas eu acredito que a gente conversou um pouco. E não voltamos a falar sobre isso. E aí, a partir de então, minha cura foi particularmente com Deus. Pra ela deve ter sido muito devastador, né? Com certeza. Porque... sendo a única filha mulher, ela tinha muito cuidado comigo. Sim. Com certeza ela deve ter tido muitas questões na mente, acerca desse assunto, né? E talvez por isso nunca conseguiu entrar de novo nesse assunto com você, né? Pra saber mais detalhes, né? E pra mim tá tudo bem, sabe? Tudo bem, eu entendo. E... Você teve a sua forma de cura com o Senhor, né? Que é o melhor curador, né? Eu acho que a ênfase aqui é a cura que Deus promoveu, fez. Sabe? E eu acho que todas as pessoas que estão ao redor dessa história, elas são personagens, assim, mas não são coadjuvantes. Não é o personagem principal. O principal é o Senhor. Eu acho que é o Senhor aqui. E nem eu sou o personagem principal nessa história. Porque tudo é para a glória de Deus. Eu acho que Deus, ele permite que nós passemos por esses lugares para que a glória dele seja revelada. Então, eu acho que o personagem principal aqui é Deus. É o resgate que ele pode fazer na sua vida, independente das circunstâncias, independente do lugar que você está. É o Senhor que é poderoso para mudar o destino, né? Porque pro inimigo, naquele momento, você estava destinada a viver um fracasso. Né? Porque ali toda a minha identidade estava comprometida. Né? Mas aí Deus, com o imenso amor dele, a graça dele, veio e disse: não, ela já tem dono. Ela já tem um dono. Eu sou o dono dela. Eu vou curar ela. Eu vou cuidar dela. Foi nos mínimos detalhes. Em todas as áreas da vida dela. Né, Ana? Sim. E hoje tá aqui a Ana. Essa mulher forte,
guerreira, que luta as guerras sozinha, né? Eu e Deus aprendi. Que o Senhor ensinou e ainda cuida dos outros. É. Que o Senhor ainda direcionou para um cuidado maior. Porque Sim. ser terapeuta é um dom que o Senhor dá, né? Nós precisamos de alguém sempre, de confiança. E ninguém melhor do que alguém que guardou um segredo que não era um segredo, que não deveria ser um segredo. Exatamente. Né? Guardou por tantos anos e quem mais de confiança, né? Sim. O Senhor te moldou até nessa de contar área. Pros meus pais. Eu tinha muito medo que os meus irmãos soubessem. Então eu tinha medo de falar pro meu pai, eu tinha medo de falar pra minha mãe. Então eu tinha medo, na verdade. Na verdade, eu nunca nem conversei isso com meu pai. Mas enfim, meu Pai Celestial sabe. Né? O Pai tá tudo dono bem. de tudo. Uma coisa que você falou sobre a terapia, né? Eu lembro que quando isso aconteceu, eu ficava pensando assim, o que tá passando na cabeça das pessoas? Sim. Então ali, por volta dos meus 10 anos, eu olhava para as pessoas e olhava assim, por que as pessoas são más? Por que as pessoas fazem isso? O que tá... Eu tinha uma curiosidade imensa em saber o que estava acontecendo na cabeça das pessoas. Ali eu decidi que eu queria ser psicóloga. Olha só. Ali eu decidi que eu queria cuidar da mente das pessoas, que eu queria saber o que se passava na mente das pessoas. E aí, tudo encaminhou para isso. Sim. E eu acredito que até a minha história de vida, claro que você falou, eu acredito também que é um dom que Deus derrama sobre a vida da gente. Então, mesmo antes de me formar como terapeuta, como psicanalista, eu já tinha essa escuta, né? Sim. Porque tem o ouvido, meninos, vocês não conhecem. Ouve os problemas das pessoas, sabe abraçar. Eu posso falar, porque já fui muito abraçada pela Ana, né? Sim. Não como a Ana terapeuta, mas como a Ana cristã, amiga, irmã, né? E então, bem antes de ser terapeuta, já tava isso, já tinha o dom. Já tinha sido da escuta, então eu já tava ali sempre ouvindo as amigas, eu amo ouvir, eu amo amar, né? Eu disse isso hoje pra uma pessoa, eu falei assim, eu amo amar pessoas. E é interessante porque automaticamente você no início se afastou, né? Se retraiu, não queria e tal, mas o amor de Deus a cura te levou para um outro extremo. Você saiu de um extremo de não querer se relacionar, isolada, para um extremo aonde Deus sempre te leva, que é para o meio de pessoas doentes, adoecidas, né? Adoecidas na alma, que precisam de alguém que possa ouvir, que possa aconselhar, conselhos não só médicos, né? Na área da medicina como terapeuta, mas também na área cristã. Porque é um chamado. Né? É um chamado a guardar as pessoas, né? A segurar as pessoas pela mão, né? E falar, não, vai. Caminha. Você não precisa ficar parada nesse lugar. E eu amo fazer isso. É lindo. É uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida, é levantar pessoas. Sim. Levanta, vambora. Olha, você não precisa estar aí. Ai, mas Ana, eu não tô dando conta. Eu falei assim, minha filha, se eu conseguir, você dá conta também. Sim. E vambora. Então isso é muito meu, sabe? Porque eu sei o que é estar caída, eu sei o que é fracassar, eu sei o que é falhar, eu sei o que é viver ali, sabe? Como é que eu falo? Na escória mesmo da sociedade, sabe? Com tantas mazelas, com tantas dores, marginalizado. Essa é a palavra que eu tava buscando. Viver ali marginalizado pelas nossas dores, pelas nossas traumas, pela nossa história de vida. E Deus, ele é um Deus de segunda chance. Deus, ele é um Deus... Foi por isso que ele veio, para nos dar uma nova chance. Então, por que a gente acha que quando a gente quebra, quando a gente acha que quando acontece alguma coisa, é o nosso fim? Não, não é o fim, na verdade. Aquilo que nós achamos que é o nosso fim é um grande começo. Então, aquilo que eu achei que era o meu fim, na verdade, era o grande começo. E só estou aqui hoje, fazendo o que eu faço, cuidando de pessoas como eu cuido, amar pessoas, foi porque eu precisei quebrar e ser restaurada por ele. E quem é muito amado, muito ama, né? E eu acredito que quando você se sente amado, você quer distribuir esse amor. E você se sente tão amada pelo Senhor, né? Eu me sinto muito amada pelo Senhor, muito. Que automaticamente você quer compartilhar desse amor. Esse amor que envolve, esse amor que guarda, esse amor que resgata, e que leva pro céu ainda, né? Que é nosso Deus, né? Maravilhoso. Eu vejo na sua história uma história de muito incentivo, de
de que não é qualquer coisa que pode nos parar, ou seja, nada pode nos parar. Nada pode né? Nós fomos feitos para avançar e ninguém melhor para falar sobre isso do que você, que teve em tantos lugares, passou por tantas coisas, né? E mesmo se não tivesse passado, né? Sim. Nós também somos chamados a viver coisas boas com o Senhor. Sim. Né? Basta a gente escolher. Né? Você poderia ter desistido de tudo, escolhido um outro lado, poderia. Né? Falar desacreditado. Tem algo muito importante que eu quero falar. Sim. E que eu acho que é importantíssimo falar. Sim. No nosso trabalho como terapeutas, existe uma porcentagem muito grande de mulheres abusadas, né? Nós vemos isso, as estatísticas mostram que a cada 5 mulheres, 4 já sofreram abuso. Uau. E nós vemos que é assim uma avalanche, sim, né, de mulheres feridas na sua identidade por conta dessas dores, desses abusos que elas sofreram. Dentro disso, é importante lembrar que boa parte dessas mulheres, elas acabam tendo experiências homoafetivas, como consequência desses abusos. Dentro disso, eu quero frisar algo que aconteceu comigo. Eu acho que é muito importante falar, eu acho que eu nunca cheguei a falar sobre isso, nem com você. Não. Mas nunca tive nem desejo, nem vontade, nem nada. Mas eu quero falar algo espiritual que aconteceu Sim. comigo nesse aspecto. Nesse período que eu chorava compulsivamente, eu recebi muitos ataques na minha mente com relação a isso. E os ataques eram através de pensamentos mesmo. E eram ofertas, porque é isso que o inimigo faz. Sim. Ele nos oferece. Sim. E o inimigo falava bem assim. E depois de muito tempo que eu vim ter esse entendimento, tá? Então eu tô falando assim de um lugar que depois que isso passou... Sim, depois que você atravessou. Depois que eu atravessei, depois que eu já estava curada, eu falei assim, Satanás. Então era isso? Era isso que você estava me propondo. Então a proposta era o seguinte. Olha. Os homens não amam. Os homens não sabem amar. Olha o fulano, olha quem fez isso com você, olha a fulana que sofreu isso. Então os homens não sabem amar. Nós vivemos em uma sociedade hoje em que a subversão dos papéis femininos e masculinos, eles estão muito grandes. E o inimigo, ele não vai perder tempo em investir na sua mente, na sua vida, com dardos inflamados, para te desvirtuar da sua identidade e do seu propósito, daquilo que Deus desenhou para você. Meu Deus. Então, ali naquele momento, eu via, depois eu entendi, que se eu tivesse cedido àqueles pensamentos, aquelas situações, talvez o inimigo teria até me levado para outros lugares. Repito e falo mais uma vez. Não que eu tenha pensado, não que eu tenha desejado isso em nenhum momento, não aconteceu. Mas depois de um longo período ali de cura, observando isso, entendendo isso, eu falei assim, uau, olha como o inimigo age, como ele pega as nossas dores, né? para desvirtuar a nossa identidade. Sim. Então, para você que está me ouvindo aqui, se você se vê assim, sendo desvirtuado na sua identidade, por conta das suas dores, dos seus traumas, eu quero te convidar a se entregar para Jesus. Entrega as suas dores para Jesus. Entrega a sua mente para Jesus, o seu coração, as suas emoções, os seus sentimentos. Sim. Porque Ele pode reverter tudo isso, mudar tudo isso e te restaurar. Ana, isso é um assunto muito sério, porque às vezes as pessoas aceitam a oferta, né? Sim. E acabam se desvirtuando, né? Da sua identidade. Saindo fora de linha mesmo, literalmente. Uma pessoa que tem problema com bebida, ela não começou por acaso. Sim. Aconteceu algo e ela recebeu uma oferta e ali ela se encaminhou para esse lugar. Exatamente. Né? Uma pessoa que experimenta coisas ilícitas, ela não experimentou por um acaso. Sim, tá tudo atrelado a alguma dor, existe algo por trauma, trás. Alguma falta, uma falta paterna, uma falta materna. É aquele famoso vazio, né? É um vazio. Só Deus pode preencher esse vazio. Então, ali, depois de muito tempo avaliando, e hoje eu tenho assim um discernimento com relação a isso, por conhecer essa proposta, não que, né? Mas entender como o diabo ele age. Sim. A sedução. É um espírito de sedução. Ele vem te seduzindo.
Se você não acharia isso interessante? E eu lembro de refutar esse pensamento, mas eu lembro desse pensamento, ele ser insistente. Ele vem várias vezes, o inimigo falando, as mulheres não amam, tá? Ou, aliás, os homens não amam, mas você tá vendo? Sua mãe te ama tanto, as mulheres sabem amar. Então ali eu via uma desvirtuação, sabe? O inimigo usando aquela dor... convite, né? Meio que convite. O inimigo usando aquela dor pra desvirtuar os propósitos de Deus. Sim. Ô Ana, me fala um pouco sobre a maternidade. Você é mãe de 2 tesouros, né? Sim. A Ana, a Bia e o Arthur. Sim. E a esposa também, né? Do irmão, né? Sim. Abençoado, varão abençoado. Eu gostaria que você falasse como que foi a sua ser mãe. Porque eu sei que você teve alguns problemas também, né? Sim. Pra ser mãe. Conta um pouco o seu testemunho acerca de ser mamãe. De se tornar mamãe. Eu acho que todas nós, né? Assim, chegamos na maternidade, assim, meio que assustadas. Né? É um de repente. Então eu casei, graças a Deus, Deus me deu meu marido maravilhoso, um Boaz, um resgatador. Glória a Deus. Ele entra na minha vida realmente fazendo esse papel, né, de um resgate ali, me fazendo conhecer o que é o amor. Sim. E eu engravidei muito rápido, né? Logo depois que eu casei. 3 meses depois que eu casei, eu engravidei do Arthur. Olha. Foi rápido. Foi bem rápido. Eu lembro que na época eu não podia tomar anticoncepcional porque me fazia muito mal e eu acabei engravidando muito rápido. Então a gente era muito inexperiente. Sim. Eu tinha casado muito rápido e tido filho muito rápido. Então dentro disso eu tava ali naquela inexperiência, né? E eu acho que o Arthur, ele vem assim me ensinando a ser mãe. Né? Nasce um bebê, nasce uma mãe. Nasce um bebê, nasce uma mãe. E aí os desafios eram porque assim, cada filho tem uma personalidade. Então o Arthur, ele tem uma personalidade que ele realmente veio pra ferro afiando ferro, né? Então ele tem aquela personalidade mais autoritária. Ele é um menino que... Mas ele é um doce, ele se impõe na vida, ele sabe quem ele que quer fazer. Então ele sempre foi aquela criança mais extrovertida, mais firme, mais posicionada. Então ali desde muito pequenininho, vendo isso, eu comecei a ter muitos embates com ele, né? Porque eu queria que ele... E eu seguisse um padrão, que seguisse um padrão, eu queria que ele fosse quietinho. E ele realmente não é essa criança fleumática, ele não é essa criança melancólica, o temperamento dele é colérico. Então ele era uma criança que se impunha. Então, eu vou fazer do meu jeito. Então, isso começou a gerar muito atrito. E eu lembro de um dia, ele tinha 2 aninhos de idade. E eu lembro que Deus falou comigo aquele dia... Deus falou assim comigo, eu vou converter o teu coração ao coração do teu filho. Olha. Foi exatamente assim que Deus me falou. Deus me repreendeu. Uau. Porque eu ficava corrigindo tanto ele, eu queria tanto que ele fosse quietinho, que ele fizesse, porque o Arthur era brincalhão, ele gostava de pular, ele era uma criança extremamente viva. E eu queria que ele ficasse ativo, eu queria que ele ficasse ativo. E eu queria que ele ficasse quieto, eu queria que ele ficasse sentado. E aquele dia Deus me repreendeu. Me repreendeu porque naquilo ali eu estava destruindo a personalidade dele, né? Eu estava despersonificando ele. O que nós precisamos entender como pais é aceitar os nossos filhos como eles são. Eu vejo muitas mães nesse conflito querendo que os seus filhos supram seus sonhos, os seus desejos, as suas carências, as suas vontades. E aí Deus vai enviar um filho para desconstruir o seu castelo de cartas, para derrubar aquela fantasia que você criou. Eu sou prova viva. E aí a gente entende que a questão não é o filho, somos nós. Exatamente. Então, naquele momento em que Deus fala comigo na minha sala, eu vou converter o seu coração ao coração do seu filho. Eu falei assim, eu fui até com a Bíblia na hora. Aí eu fui ler o versículo, a ordem que tá lá o versículo, eu falei assim, gente, e não é que é verdade? E nós lemos esse versículo às vezes de uma forma muito rápida e não percebemos ao detalhe. Que o detalhe é o seguinte, eu vou converter o coração dos pais aos filhos e depois dos filhos aos pais. Então qual é o coração que tem que morrer primeiro? É o dos pais. E ali eu vi Deus me fazendo esse convite. Destrói o seu castelo de cartas, desmonta toda essa fantasia aí que você criou, respeite a identidade que o teu filho tem e conduza ele dentro daquilo que ele nasceu para ser. Meu Deus. E aí é um quebrar de Deus, porque
Arthur, fica quieto, Arthur. E aí eu tive que mudar tudo isso, mas é um longo processo. Porque aí eu tive que... Porque não é... Que o filho tem que fazer de você, né? Não é o filho que tem que se transformar. É eu que preciso passar por uma transformação. Então você, mãe que tá me ouvindo, talvez você esteja dentro desse contexto. E eu quero te dizer que Deus está te fazendo um convite hoje. Para que você saia desse lugar e se permita ser transformada pelo Senhor. Se permita ser... conduzida pelo Senhor, porque exercer essa mordomia da paternidade e da maternidade é uma morte para si. Sim, todo dia. Todo dia. Sim. E aí nós não podemos esquecer que é o que eu acabei de dizer, é uma mordomia. A palavra de Deus fala que nós somos mordomos do reino dos céus nessa execução de papéis maternos e paternos. Então não é sobre nós. Não. O que nós precisamos entender é que a maternidade não é sobre nós, é sobre Cristo. É sobre imprimir o caráter de Deus nessas crianças. E depois vem a Bia, né? Quanto tempo depois vem a Bia? 5 anos. 5 anos, bastante tempo, né? Legal. Bastante tempo. Uma princesa, gente, linda. Sim. Os dois são lindos, né? Sim, os dois são... com sua beleza. Os dois são muito lindos. São belezas bem distintas. São diferentes, né? E nós são muito pontos, assim, pra falar, né? Eu tava até pensando sobre isso. Mas aí quando ela chegou, você tava mais madura, né? Tava. Porque eu tive o Arthur com 24 anos e a Bia eu tive com 30. Então é uma longa estrada. É uma longa estrada. E aí é cura, né? Sim. São fases da vida, a gente realmente vai passando por esse processo de individuação. De se tornar alguém. A gente deixa de ser algo para ser alguém. Então, nesse processo, eu até tava falando isso com a Bia hoje, né? Eu sempre falo isso pra ela. Assim, você já me pegou mais transformada. Sim. Então, 5 anos ali. Dá pra dar uma fiadinha boa, né? E aí o primogênito, ele tem até a bênção da primogenitura, eu acredito que é por isso, né? Que ele vem ali isso. moldando os pais. Então ele sofre muito verdade, também. É verdade. Eu falo porque minha filha mais velha também deu uma penada, né? Ainda mais assim que eu era bem jovem quando eu fui mãe, né? Pela primeira vez. Eu não me arrependo hoje, mas se voltasse atrás, eu faria igual, né? Eu vou falar assim, porque Deus sabe o nosso destino. Deus sabe, os filhos vêm exatamente, igual você falou, para nos transformar. Se eu não tivesse tido a Nath tão jovem, eu não seria quem eu sou hoje. Porque ela me ensina até hoje muito. Sim. Muito mesmo. Meus filhos me ensinam demais. Os filhos ensinam muito a gente. A primeira coisa que o meu filho me ensinou foi o que é o verdadeiro amor. Sim. Acho que essa aí é a parte mais... É um amor incondicional. É um amor incondicional. É um amor que você... É um leão, né? Sim. Você é capaz de qualquer coisa por um filho, né? Pra defendê-lo, pra cuidar dele, pra zelar por ele, né? E aí eles ensinam a gente a praticar vários frutos do Espírito. Sim, exatamente. Né? Principalmente a paciência. Nos ensinam a ser virtuosos, né? Ter virtude. Tira o egoísmo do nosso coração, porque não tem espaço para ser egoísta quando você tem um ser que depende de você. Literalmente. E muitas mulheres entram em crise depois que tem filho, é porque exatamente precisa ser trabalhado, né, essa virtude assim, do desapego, de desapegar de si mesma, de abrir mão de você. Porque agora você vai ter que deixar de ser um ser humano egoísta para ser um ser humano que vive em prol do outro. Não vive mais em prol de si mesmo, mas em prol do outro. A gente abre mão de muita coisa. Não com pesar, mas muitas vezes até com prazer. Com prazer, exatamente. Você fala, eu vou deixar de fazer isso pra... Nossa, mas fulano tá tão feliz. Sim. Não é? Você deixa de ir em lugares que você gostaria de estar pra levar o seu filho aonde ele vai se divertir. Eu sou assim, até hoje eu penso 1 milhão de vezes onde eu vou, porque eu fico pensando, será que quando eu chegar lá... Vai se sentir bem? Vai se divertir? Vai ser bom pra ele. Eu faço isso também. Faço muito isso. Então, eu escolho exatamente pensando neles. A gente literalmente morre pra si. Sim. Em todos os sentidos. Exatamente. Porque eu falo que os filhos, eles inauguram estações na nossa vida. É verdade. Tempos e tempos. Os filhos são proféticos. Sim. É verdade. Os filhos são proféticos. Concordo plenamente. Então, o filho é um sinal do céu. De algo que tá nascendo, de algo que Deus vai fazer. Novo tempo. De um novo tempo. Nossa. Então, e muda tudo. Muda o ambiente, o cheiro. Então, cada filho vem com uma função. Sim. Ele vem realmente com uma função, com um propósito específico.
tanto ele vem com a função dele como pessoa, Sim. de como indivíduo, mas ele vem exercer algo na sua Na vida vida. como mãe e na vida do pai como pai. Então, os filhos, ele tem esses propósitos, né? Eles têm essa ordem, né? E Deus, eles enviam eles no momento certo, na hora certa, para trabalhar algo específico. Então, o Arthur, ele vem ali com um propósito, né, específico, e a Bia já chega com outro propósito. Agora já é uma outra fase, já é uma outra Ana, um outro Ronan, e ela já entra na nossa vida já num outro momento. Né, fazendo com que nossa família se complete, na verdade. Lindo, né? né? Ela vem fechando assim. Que maravilha. Um ciclo. Eu fico maravilhada, né? Do Deus que muda histórias, né? Ele te deu uma família completa, né? A graça dele é tão grande sobre as nossas vidas que ele muda a nossa história assim, completamente. Eu lembro que quando eu estava na minha adolescência ali envolvida naquelas dores do abuso, com tantas questões, eu lembro que dia e noite eu tinha um sonho. Olha. E o maior sonho da minha vida, minha filha sempre pergunta isso porque ela gosta de ouvir isso. Oh, que lindo. Era ser mãe. Eu queria me casar e ser mãe. Eu não queria ser outra coisa na vida a não ser esposa e mãe. Ai, que lindo. Eu nunca quis. De verdade. Mulheres nasceram pra isso. De verdade, Nós eu nunca pra isso, quis. irmãs. Então, assim, Deus, ele realizou o meu maior sonho, que é ser esposa e mãe. Então, hoje, eu sou muito grata pra você ver que é da natureza humana, né? Sim. Né? Deus fez homem e mulher. Sim, Deus fez para que houvesse um casamento, para que se formasse uma família, né? Sim. Que é um elo eterno, né? Feito por Deus. Então a gente já nasce com isso, né? Você vê que a gente já cresce com esse pensamento. Eu sei que muitas mulheres, assim, né? Ainda mais nessa era agora moderna do feminismo e tantas coisas em alta, muitas mulheres, elas desejam esse lugar de business, né? Desejam esse lugar de ser CEOs, mas Deus nos desenhou para sermos esposa e mãe. Essa é a nossa função. Essa é a função feminina. Desde o princípio, Deus nos criou para esse propósito. Não que você não possa fazer outras coisas, mas para complementar. Mas que você tem um foco e um objetivo que é ser essa nutridora, né? Aquela que acolhe, né? Que cuida, que zela. O que não é um erro. Não é um erro, porque o Senhor não erra. Né? Se ele desenhou isso para nós, é porque ele sabe que nós fomos chamadas para isso. As mulheres, por muitas vezes, quis fugir desse lugar, né? E Deus, eu vejo Deus ele fazendo essa restauração, reposicionando as mulheres no seu lugar de origem, recolocando, né? Eu acho que nos tempos de muita correria, né? Muita competição, vamos falar assim, né? Que eu vejo muitas mulheres querendo meio que emparelhar com os homens, eu acho que chega a ser tolice da nossa parte querer estar nesse lugar. Porque nós não fomos feitas para isso. Não é nosso lugar. Não é. É legal ter uma profissão? Legal, muito bem, parabéns, mas não é o auge. Exatamente, você vai só sobrecarregar. O auge da mulher realmente é ser mãe. É ser mãe. É ter esse lugar, ter esse lugar. Que foi o que Deus desenhou pra gente desde a eternidade. Então, esse é o nosso lugar. Então, a maternidade pra mim é isso. Eu acho que esse lugar de realização. Eu acho que quando a gente tenta desconfigurar o que Deus fez, a gente tá tentando dizer de alguma forma que Deus não sabe o que faz. Que ele errou. Que ele errou. E o Senhor, ele não erra. Ele sabe exatamente o que ele faz. Tudo que ele fez e faz é perfeito. Não é para o nosso mal. Exatamente o contrário, é para o nosso bem. Né? O Senhor sabe o quanto a gente suporta, Ele sabe o quanto a gente aguenta, até onde a gente aguenta. Então Ele impõe limites para cada um de nós, né? Vamos falando de gênero, né? De homem e mulher. Deus sabe que o homem tem mais força. Então por isso Ele é o quê? Provedor. Exatamente. Né? E sabe que a mulher é mais detalhista, né? Vai nos detalhes. Então colocou ela onde? Uma que organiza, que calcula, que assessora, né? Que tá ali sempre dando... que cuida, que pondera. Esse é o nosso lugar. É aquele lugar de como que fala? É esse lugar de
equilíbrio. Essa é a palavra. É esse lugar de equilíbrio, né? Deus não fez nada pensando que um vai ter mais vantagem do que o outro sobre aquilo que ele está fazendo. São opostos e complementares, né? Tem funções diferentes, mas ao mesmo tempo elas se completam. Deus é maravilhoso e Ele trabalha no individual também. Eu percebo muito isso. O Senhor vê em nós um indivíduo único e perfeito, criado por Ele. Sim. Né? A gente também vê muito nesse tempo assim, uma necessidade de parecer com o outro, né? Sim. As pessoas perdem tanto tempo querendo ser o outro, parecer com o outro. E quem é você? Sim. Essa que é a grande pergunta, né? Tem valor em quem você é como indivíduo, na sua individualidade. Deus te fez por um propósito específico. Você não precisa parecer com o outro, nem querer ser o outro, nem querer o que o outro tem. O que Deus desenhou para mim. O que Deus fez para mim. Então, assim, nessa ânsia, às vezes a gente entra nesse lugar de competição. Sim. Né? Entra nesse lugar de inveja, de ciúmes, porque a gente está tão preocupado em parecer alguma coisa, em ser alguma coisa, em estar sempre em evidência, né? Em estar sempre em evidência, que esquece de ser o que se é. Sim. Então, o mais importante do que você parecer qualquer outra coisa, do que você conquistar qualquer outra coisa, é ser aquilo que Deus desenhou para você na eternidade. A verdade é, Loiana, que a gente não se conhece. Não. A gente tem medo de se conhecer. Né? Eu falo que nós chegamos na vida adulta como uma fraude, né? Totalmente despersonificado. Nós estamos funcionando só com mecanismos de defesa. Nós estamos ali funcionando fora da nossa real identidade, nossa real essência. E aí é preciso a gente se desmontar. Né? Se desmontar, deixar cair mesmo as nossas máscaras, deixar cair, tirar essa roupa que nós vestimos para ir para a vida acreditando que é a nossa identidade. O que não é fácil, né? O que não é fácil. Então isso é um chegar processo, nesse nível não é fácil. É um processo longo e dolorido, doloroso, ao qual todos nós estamos inseridos nele o tempo todo. E será assim até que se torne o dia perfeito, até que o Senhor venha para nós. Sim. Eu estava até comentando essa semana com uma amiga. E eu falei assim, olha, você vai ser a primeira, você sempre vai me ver sendo a primeira da fila a levantar falando que preciso de cura. Sim. Não é porque eu sou terapeuta hoje, não é porque eu já passei por bastante processos, que eu não estou nessa caminhada. Sim. Muito pelo contrário, quanto mais eu vejo, mais eu sinto necessidade de me limpar. Então, tipo assim, quanto mais eu sei que eu estou vendo as coisas em mim, mais eu tenho necessidade de me limpar. Então, assim, eu sempre vou ser a primeira da fila. Então nós não estamos prontos, é um processo e ele dura, ele é longo. Ele é longo. É um dia por vez. É um dia por vez. É um dia por vez. É matando um leão por dia, como se diz. Exatamente. Você falando assim, me lembra muito que muitas vezes eu olho e falo assim, eu vejo tanta sujeira. Tanta sujeira, quando às vezes eu olho assim pra dentro, que eu falo assim, nossa. E agora, o que eu faço com isso? Meu Deus do céu, tá tão sujo, Deus, que vergonha. Eu fico envergonhada comigo mesma. Sim. Porque é muito difícil você ver a sua própria sujeira. Mas quando Deus te mostra ela, aí você não tem pra onde correr. Você fala, Deus, faz alguma coisa que isso aqui me ajuda a consertar esse negócio, porque eu não tô gostando do que eu tô vendo. Né? Então, pra você se enxergar e ver o quão sujo, o quão podre somos, né? Vamos falar assim, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, que é um pouco pesada, mas os entendedores entenderão, né? Porque eu acho assim que é uma coisa que às vezes a gente quer mascarar, sabe? Que isso é muito perfeita, que tá tudo muito certo, que tá tudo muito caminhando, muito bom. Não tá. A gente sempre tem alguma questão para ser resolvida, sempre tem uma área que você precisa melhorar, que a gente precisa cuidar, precisa ser curado, sarado, amolado. Lide com a verdade de quem você é. Sim. Não fique mascarando. Tenha coragem de se olhar no espelho e se ver. E olhar pra dentro de você e reconhecer. É doído. Porque na maioria das vezes a gente tá colocando a culpa no outro. Então é muito mais fácil eu projetar. A gente chama isso de projeção. Então é muito mais fácil eu olhar pra você e falar bem assim, não, a Loiana que é isso, eu não sou. Mas na verdade você tá falando de você mesmo. Então se assume. Assume suas debilidades, assume suas fraquezas. Eu tenho buscado fazer isso, sabe? E todo dia eu vejo que tem coisas que eu preciso render a Cristo.
E essa semana eu falei com Deus assim, Senhor, eu estou pouco humilhada ainda. Eu preciso me humilhar mais. Eu preciso descer mais. Ainda existe orgulho, ainda existe arrogância, ainda existe soberba, ainda existe muitos processos ainda, muitos lugares, muitos quartos escuros ainda na minha alma que precisa ser visitado por Jesus. Então, queira se ver. Eu acho que se eu pudesse deixar algo para vocês hoje, do fundo do meu coração, queiram ser transformados, desejem isso. Nós sabemos que esse processo de cura e transformação é um processo muito difícil e dolorido, mas vale a pena. Então não fuja do processo, continue, vai na sua força, vai na sua fé, porque no final tem uma grande colheita. Salmo 126 fala que eu já saí chorando, eu já saí lamentando, eu já saí sangrando, mas agora eu volto com os meus braços cheios. E eu vivo hoje essa palavra, porque eu me vejo voltando já, com os braços cheios. Olha. Claro que não de tudo que foi plantado em lágrimas, né? De todos os choros, de todos os processos. Nossa, hoje eu colho. Então, perdoar foi difícil? Foi, mas o que era mais difícil? Carregar o peso. Acho que o peso a ser carregado, acho que ele é muito maior. Exatamente. Do que então, você hoje continuar eu tô com o braço cheio dos molhos do perdão. Sim. Entende? Sim. Então, se eu for olhar cada processo que eu vivi foi difícil, mas cada um desses agora eu carrego um buquê da colheita, lindo, né? Entende? Então, assim, e hoje eu posso falar de um lugar, assim, eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu venci, eu passei e eu venci. Então, hoje eu tô aqui do outro lado para dizer assim, você vale a também pena, consegue. Vale a pena. Tô no processo? Tô. Outros processos, porque nunca para. Mas alguns já vencidos. Glória a Deus por isso. Eu fico feliz de estar aqui no Senhor. Com a minha amiga Ana, aprendendo tanto. Gente, que bate-papo mais gostoso, né? Que testemunho, né? Um testemunho de verdade, assim, que todas as vezes que eu ouço, né? É a segunda vez, já ouvi antes você me falando sobre essa questão, né, do abuso. Mas sempre quando eu escuto, eu vejo o quão Deus é um Deus perfeito, que cura. Sim. E que liberta. Ele restaura a identidade. Liberta, porque você é livre. Livre. Né? Liberta, que eu digo, no sentido de liberdade mesmo, em poder se expressar hoje, em poder falar sobre esse assunto, já curada, de um lugar de sarada. Totalmente. Sem estar naquele lugar. Você foi vítima, sim, mas você não se vitimizou. Sim, exatamente. Né? Realmente é uma situação inimaginável por quem não passou. Sim. Mas, como todos os outros processos que todo mundo passa em alguma área da vida, você tem duas escolhas. Ou você é vítima e se vitimiza, sim, e fica naquele lugar, escondendo, guardando, sim, né? Ou você é vítima e libera e se transforma em cura para outras pessoas. E eu vejo a Ana assim. Eu acho que o ponto principal é esse, é que quando você é curado, você promove cura, né? Então hoje eu vivo assim, promovendo cura, olhando lá para os que estão sofrendo naquele lugar, falando assim, Deus é Deus de segunda chance. Se eu conseguir sair daí, você também consegue. Que lindo, né? Eu fico lisonjeada, sinceramente, e muito feliz. E é com muita humildade que eu falo, você é uma inspiração. Não só pra mim, né? Não só nessa área, mas em todas as áreas, né? Como mulher, como mãe, como filha, como serva, como muitas coisas. Em que você continue levando a palavra de Deus e a vontade dele, né? E cantando, né, gente? Que louva demais as pessoas, uma bênção, uma voz abençoada, sim, né, por Deus. E eu queria que você deixasse mais um recadinho. Eu sei que você já deixou no Salmo 126, mas se você quiser falar mais alguma coisa, né, pra gente ir caminhando pro final. Foi um papo muito bom. Gostaria muito de ficar aqui, pelo menos. A gente pode ficar aqui o resto da noite, virar vigília, que eu amo. Mas, né, a gente tem um tempo determinado para todas as coisas e nós estamos chegando ao fim. Eu queria que você falasse algo. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Essa é a palavra que eu quero deixar para cada um de vocês. Não olhe para a direita, nem para a esquerda. Não olhe para o que vão pensar de você, para o que vão dizer de você. Fixe os seus olhos
no Senhor. Ele é o autor e consumador da tua fé. Ele pode reescrever a sua história de novo, não importa o que aconteceu, não importa como você chegou aqui, não importa o que estão falando de você, o que pensam sobre você. Sim. Deus é Deus de segundas chances. E Ele quer restaurar a sua vida, restaurar a sua história, assim como Ele fez na minha, assim como Ele fez na da Loiana, assim como Ele faz na vida de tantos outros. Então, se hoje eu quero deixar uma palavra para você, é essa. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Fala de um coração rendido, de uma mente rendida ao Senhor. E é isso que eu desejo para vocês. Ai, gente, com essas palavras maravilhosas da Ana, eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou até agora conosco nesse bate-papo, nessa conversa de cura, né? De cura, de muita cura, de muito Jesus, muito amor, de muito Deus. E eu quero deixar para vocês um incentivo que busquem ao Senhor, né? Sim. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sem Ele, ninguém pode ir até Deus. Busquem Jesus. Sim. E eu quero deixar um abraço para vocês, um beijo e dizer que já tem mais um episódio, viu? Fiquem, porque tem mais novidades. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima. Até a próxima.